sol da tarde espreitava timidamente pelas janelas do centro comunitário, pintando o chão de cimento com listras douradas. Lá dentro, a agitação era constante. Um coro de vozes infantis e o burburinho de atividades se misturavam no ar. Era um refúgio vibrante na periferia da cidade. E Tiago, com suas mãos habilidosas e um sorriso discreto, montava prateleiras enquanto Daniela, com uma energia contagiante, organizava livros coloridos. Ambos eram jovens, voluntários de um projeto social que buscava levar um pouco de esperança e conhecimento para aquela comunidade carente. Desde o primeiro dia, uma conexão silenciosa se estabeleceu entre eles. Não havia palavras grandiosas, apenas olhares trocados, sorrisos cúmplices quando uma criança fazia uma piada ou um gesto de gentileza. A sincronia era notável em tarefas simples. Um estendia a ferramenta que o outro precisava antes mesmo de ser pedida. Um completava a frase do outro sobre como engajar os pequenos. Tiago observava Daniela com uma admiração crescente. A paixão dela pelo que fazia era palpável, um fogo que iluminava o ambiente e inspirava a todos. Ela, por sua vez, era cativada pela calma de Tiago, sua dedicação silenciosa e a maneira como ele conseguia resolver qualquer problema com uma paciência inabalável. Os dias se transformaram em semanas e a admiração mútua floresceu em momentos de cumplicidade genuína. Compartilhavam lanches rápidos entre uma atividade e outra, discutiam ideias para expandir o projeto, como criar uma horta comunitária ou organizar aulas de reforço. Nesses instantes, um silêncio confortável pairava entre eles, um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Era a semente de um sentimento não verbalizado, uma tensão romântica sutil que se manifestava em toques acidentais, mãos que se roçavam ao pegar um lápis, ombros que se encontravam ao se inclinar sobre uma mesa. O projeto social, com seu propósito comum de fazer a diferença, servia como pano de fundo perfeito para que essa conexão se aprofundasse, unindo-os além das tarefas diárias. Certa tarde, enquanto ajudavam as crianças a pintar um mural, Daniela esticou-se para alcançar um pote de tinta no alto. Tiago, que estava ao seu lado, moveu-se instintivamente para ajudar. Seus dedos se tocaram e, por um instante, o mundo ao redor pareceu desacelerar. Os olhos deles se encontraram, e a proximidade era tanta que o hálito de um roçava o rosto do outro. Quase se beijaram, um impulso elétrico percorrendo seus corpos, mas a timidez e o receio de quebrar a magia do momento os fizeram recuar. Um rubor subiu ao rosto de Daniela, e Tiago sentiu o coração disparar. Aquele quase beijo intensificou a emoção, deixando um rastro de expectativa no ar. No entanto, a bolha de encantamento foi abruptamente estourada. Dias depois, Daniela chegou ao centro comunitário com uma expressão agridoce. Seus olhos brilhavam, mas havia uma tristeza velada em seu sorriso. Ela havia recebido uma bolsa de estudos em uma universidade renomada em outra cidade, uma oportunidade que não podia recusar. A notícia caiu como um balde de água fria sobre Tiago. A alegria pela conquista dela misturava-se a uma pontada lancinante de perda. Era o fim de um capítulo que mal havia começado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A notícia da partida de Daniela pairou sobre o centro comunitário como uma nuvem escura, apesar do sol continuar a pintar o chão de dourado. A despedida foi agridoce, permeada por palavras não ditas e olhares carregados de sentimentos não verbalizados. Tiago tentou esconder a pontada de desilusão, forçando um sorriso de parabéns. Mas o vazio que se abria com a ausência iminente dela já o consumia. Não houve promessas explícitas de reencontro. Apenas um silêncio pesado que sugeria um futuro incerto, uma esperança secreta de que o destino, de alguma forma, os uniria novamente. Era uma promessa tácita, sem data ou lugar, mas com a força de um desejo profundo. Com a partida de Daniela, a vida de Tiago mudou. Ele continuou no projeto social, sua dedicação inabalável, mas agora havia um vazio. A energia vibrante que Daniela trazia havia se dissipado,
e os dias no centro comunitário, embora ainda gratificantes, perderam um pouco do seu brilho. Tiago mergulhou ainda mais no trabalho, canalizando a ausência dela em mais horas dedicadas à comunidade. Ele viu o projeto crescer, novas crianças chegando, mais voluntários se juntando à causa, mas a imagem de Daniela organizando livros com seu sorriso contagiante permanecia vívida em sua mente. Enquanto isso, em outra cidade, Daniela enfrentava os desafios de uma nova jornada. A universidade era exigente, o ambiente desconhecido, e a saudade do que ficou para trás, especialmente de Tiago e do calor humano do projeto social, era uma companheira constante. Ela se dedicou aos estudos com a mesma paixão que dedicava ao voluntariado, construindo uma carreira promissora. Em momentos de solidão, flashes curtos dos dias no centro comunitário a assaltavam, a risada das crianças, o cheiro de tinta fresca, a mão de Tiago roçando a sua. Eram lembranças que a impulsionavam, mas que também traziam uma melancolia discreta. As escolhas que fizeram moldaram seus caminhos de forma divergente. Tiago optou por permanecer, enraizando-se ainda mais na comunidade que tanto amava, dedicando sua vida a um propósito local. Daniela, por sua vez, buscou novos horizontes, expandindo seus conhecimentos e experiências em um cenário mais amplo. No entanto, a persistência das lembranças era inegável. Uma canção tocando no rádio podia trazer à mente o jeito de Daniela cantarolar enquanto trabalhava. O cheiro de madeira recém-cortada, característico do trabalho de Tiago, trazia à mente a imagem dele concentrado, montando algo para as crianças. Havia uma sensação de oportunidade perdida, um e se, que ecoava em seus pensamentos. O que teria acontecido se aquele quase beijo tivesse se concretizado? Se as palavras tivessem sido ditas? Mas, ao mesmo tempo, havia a sensação de um destino ainda a ser escrito, uma esperança latente de que o universo, em sua sabedoria, teria algo reservado para eles. Anos se passaram, e Daniela se tornou uma profissional experiente e reconhecida em sua área. Sua reputação cresceu, e ela liderou projetos sociais de grande impacto em diversas regiões. Um dia, uma proposta inesperada surgiu. Uma fundação de renome buscava um líder para um ambicioso projeto social em sua cidade natal. Um projeto que prometia transformar a vida de milhares de pessoas na periferia. O convite a pegou de surpresa. O retorno à sua cidade, ao lugar onde tudo começou, era uma perspectiva que a enchia de emoções conflitantes. Havia a empolgação da nova oportunidade, mas também a apreensão de revisitar um passado que nunca havia sido completamente resolvido. Ela aceitou, sem saber que aquela decisão não apenas a levaria de volta para casa, mas também para um reencontro que desafiaria todas as suas expectativas e reacenderia uma faísca que o tempo não pôde apagar. Daniela regressou à cidade, não mais a jovem voluntária idealista, mas uma profissional experiente e reconhecida, cujo nome ecoava pelos corredores das grandes fundações. Ao pisar novamente no solo familiar, uma onda avassaladora de nostalgia a envolveu. Cada rua, cada esquina parecia sussurrar memórias de um tempo que parecia distante, mas que ainda vivia vívido em seu coração. O antigo centro comunitário, embora um pouco mais desgastado pelo tempo, ainda mantinha a aura de esperança que ela lembrava. Era um lugar onde as sementes de seu propósito haviam sido plantadas, onde a conexão mais significativa de sua juventude havia florescido. A surpresa, no entanto, veio ao descobrir que o novo projeto social que lideraria, um empreendimento ambicioso e de grande escala, não era apenas mais um projeto. Ele possuía raízes profundas no trabalho comunitário local e, incrivelmente, tinha conexões diretas com a pequena iniciativa que ela e Tiago haviam ajudado a construir anos antes. O destino, ou talvez o universo, estava tecendo uma trama mais complexa do que ela poderia imaginar. A tensão crescia à medida que Daniela se preparava para a primeira reunião do conselho do projeto. Ela revisava documentos, memorizava nomes e números, mas por trás da fachada de profissionalismo, uma ansiedade peculiar a corroía. Havia uma premonição,
Um pressentimento de que algo significativo estava prestes a acontecer. O ar na sala de reuniões era carregado de expectativas quando Daniela finalmente entrou. As vozes cessaram, e todos os olhos se voltaram para ela. Ela cumprimentou os presentes com um sorriso confiante, mas seus olhos varreram a sala, buscando algo, ou alguém, que ela nem sabia que procurava. E então, ele estava lá. Sentado à mesa, um pouco mais maduro, com algumas linhas de expressão que o tempo havia gentilmente esculpido ao redor dos olhos, mas com o mesmo olhar penetrante e gentil que ela lembrava. Tiago. O choque inicial foi palpável, uma eletricidade silenciosa que percorreu a sala, embora apenas eles dois parecessem sentir sua intensidade. Daniela sentiu o sangue gelar e depois ferver em suas veias. Tiago, por sua vez, empalideceu, o copo de água em sua mão tremendo levemente. Os anos haviam passado. A vida havia seguido seus cursos, mas a imagem um do outro permanecia gravada em suas mentes, intocada. A dificuldade em processar a situação era evidente. Como era possível? Depois de tanto tempo em circunstâncias tão inesperadas, os olhares deles se cruzaram, carregados de uma história não contada, de perguntas sem respostas e de emoções guardadas a 7 chaves. Era um diálogo mudo, uma torrente de sentimentos que ameaçava transbordar. A formalidade profissional tentava mascarar a tempestade interna. Daniela forçou um sorriso, um aceno de cabeça, tentando manter a compostura. Tiago fez o mesmo, um aceno quase imperceptível, os olhos ainda fixos nos dela, como se tentasse decifrar um enigma há muito adormecido. A reunião prosseguiu em um nevoeiro para Daniela. Sua mente divagava, revisitando flashes do passado, comparando o jovem idealista com o homem à sua frente. As apresentações foram feitas, os objetivos delineados. E então veio a revelação que cimentou o reencontro de forma irreversível. Tiago, o jovem voluntário que ela havia deixado para trás, era agora uma figura-chave no desenvolvimento do novo projeto. Ele havia dedicado sua vida à comunidade e sua experiência e conhecimento eram considerados indispensáveis para o sucesso da empreitada. A notícia caiu sobre Daniela como um peso, mas também como uma estranha confirmação. O universo, de fato, havia traçado um caminho sinuoso para uni-los novamente. Eles não apenas estavam na mesma sala, na mesma cidade, mas trabalhariam lado a lado, dia após dia. Aquele time que um dia eles formaram em um pequeno centro comunitário estava sendo reativado, mas agora em uma escala muito maior, com desafios mais complexos e, inevitavelmente, com um passado que se recusava a ser ignorado. O que seria daquela faísca que o tempo não pôde apagar, agora que eles eram forçados a reacendê-la? A dinâmica de trabalho entre Tiago e Daniela era uma dança delicada entre o profissional e o pessoal, uma coreografia complexa de respeito mútuo e uma tensão latente. Cada reunião, cada discussão sobre o projeto era permeada por olhares furtivos e memórias que ressurgiam sem aviso. Eles eram obrigados a colaborar intensamente, pois o novo projeto, com sua magnitude e complexidade, exigia o melhor de ambos. Horas eram gastas em brainstorms, em análises de dados, em visitas a campo, e a cada passo, a proximidade forçada trazia à tona fragmentos do passado. As memórias de dias mais simples, de sorrisos trocados em meio à inocência da juventude, misturavam-se com a seriedade das responsabilidades atuais. Uma sugestão de Tiago sobre a logística de distribuição de alimentos podia evocar a imagem dele carregando caixas pesadas no antigo centro comunitário. A paixão de Daniela, ao defender uma nova abordagem pedagógica para as crianças, remetia à sua dedicação incansável em ensinar no passado. Era um constante ir e vir entre o que foi e o que era, entre o silêncio confortável de antes e a eloquência profissional do agora. No entanto, nem tudo era harmonia. Pequenos atritos e desentendimentos surgiam, nem sempre diretamente relacionados ao trabalho. Uma divergência sobre um orçamento, uma discordância sobre a prioridade de uma ação, podia se transformar em uma discussão mais acalorada do que o necessário.
carregada de frustrações antigas e palavras não ditas. Era como se o passado não resolvido se manifestasse nas pequenas fissuras do presente. Tiago, por vezes, parecia mais assertivo, talvez uma forma de compensar a vulnerabilidade que sentira anos atrás. Daniela, por sua vez, demonstrava uma resiliência e uma capacidade de argumentação que beiravam a defensiva, como se precisasse provar seu valor e justificar suas escolhas. A tensão entre o profissionalismo exigido e a atração inegável era uma constante. Em momentos de pausa, um olhar prolongado de Tiago para Daniela, ou um sorriso fugaz dela, que escapava ao controle, quebrava a barreira da formalidade. Havia uma intimidade silenciosa que persistia. Um reconhecimento mútuo de uma conexão que o tempo e a distância não haviam conseguido apagar. Eles discutiam estratégias de projeto com a mesma intensidade com que, em seus pensamentos, revisitavam o quase beijo, o toque acidental que nunca se concretizou, as palavras que ficaram presas na garganta. Daniela observava Tiago, notando as mudanças, as rugas de expressão ao redor dos olhos, o cabelo um pouco mais grisalho nas têmporas, a postura mais confiante e a voz mais grave. Ele havia amadurecido, tornando-se um homem de grande impacto em sua comunidade. Tiago, por sua vez, via em Daniela a mulher forte e bem-sucedida que ela sempre prometeu ser, mas também a jovem idealista com o brilho apaixonado nos olhos que ele conhecera. A percepção de como cada um havia evoluído era fascinante e, ao mesmo tempo, um lembrete do tempo que haviam passado separados. O conflito interno de ambos era evidente. Deveriam reavivar o passado, arriscando a complexidade de um relacionamento que nunca teve um fim claro, ou deveriam focar no presente e no futuro do projeto, mantendo a distância profissional. O projeto era importante, a causa era nobre, e eles eram peças fundamentais para o seu sucesso. Mas a proximidade diária, a colaboração intensa, estava tornando cada vez mais difícil ignorar o que sentiam um pelo outro. Era como se a chama, que eles pensaram ter sido extinta, estivesse apenas adormecida, esperando o menor sopro para reacender. Um dia, uma crise inesperada abalou o projeto. Um problema de última hora com o financiamento e uma falha crítica na organização logística ameaçaram paralisar todo o trabalho. A situação era delicada, exigindo uma solução imediata e a colaboração ininterrupta dos líderes. Em meio ao caos, a diretoria decidiu que Tiago e Daniela, com suas habilidades complementares, eram os únicos capazes de resolver a questão. Eles foram designados para trabalhar isoladamente, em um escritório remoto, longe da agitação, para encontrar uma saída. Era uma situação de alta pressão, sozinhos, com o destino do projeto nas mãos. O universo, mais uma vez, os colocava lado a lado, sem escapatória, forçando-os a confrontar não apenas os desafios do projeto, mas também os fantasmas de seu próprio passado. A crise no projeto, com sua urgência implacável, agiu como um catalisador, forçando Tiago e Daniela a uma proximidade que a formalidade profissional já não podia mais conter. Isolados no pequeno escritório remoto, longe dos olhares curiosos e das interrupções, o ar entre eles estava carregado não apenas com a tensão do problema a ser resolvido, mas também com a densidade de anos de silêncio e sentimentos reprimidos. As horas se estendiam em discussões sobre planilhas e estratégias, mas a cada pausa, a cada olhar demorado, as barreiras emocionais que haviam construído cuidadosamente ao longo do tempo começavam a desmoronar. O silêncio da noite, pontuado apenas pelo ruído distante da cidade e pelo teclar ocasional, tornou-se um convite para a vulnerabilidade. Foi Daniela quem quebrou o gelo, não com uma pergunta sobre o projeto, mas com uma voz baixa, quase um sussurro. Por que você nunca me procurou, Tiago? A pergunta, simples e direta, abriu uma fenda no dique de contenção que ele havia erguido. Os olhos de Tiago, antes focados nos documentos à sua frente, levantaram-se para encontrar os dela, e neles havia uma mistura complexa de mágoa e resignação. Eu te procurei, Daniela. No início, muito, mas você tinha sua nova vida, seus estudos, seus sonhos,
Eu senti que não cabia nela. Ele respondeu, a voz embargada pela emoção. E doeu. Doeu ver você ir embora. Doeu saber que eu não era motivo suficiente para você ficar. A confissão de Tiago foi como uma torrente, liberando a dor que ele havia carregado em segredo por tantos anos. Ele descreveu a sensação de abandono, a dificuldade de seguir em frente com o trabalho social, o vazio que sua partida deixou. Cada palavra era um peso, um lamento por um futuro que nunca aconteceu. Daniela ouviu-o, as lágrimas brotando em seus olhos. A culpa que ela pensava ter enterrado ressurgiu com força avassaladora. Você acha que foi fácil para mim? Cada dia longe, cada conquista, era um lembrete do que eu deixei para trás. Eu te procurei nos rostos de outras pessoas, nas paisagens de outras cidades. Tentei preencher o vazio com estudos, com trabalho, mas a saudade sempre encontrava uma forma de me alcançar. Ela confessou a solidão das noites, a dúvida se havia tomado a decisão certa, o peso da responsabilidade de sua escolha. Eu queria ser digna de você, digna daquele brilho que eu via nos seus olhos. Eu precisava provar a mim mesma que era capaz de mais. Aquelas palavras finalmente verbalizadas eram como um bálsamo e uma ferida aberta ao mesmo tempo. As perguntas não feitas por anos finalmente encontravam suas respostas, e com elas, a compreensão mútua de que o tempo não havia apagado o que sentiam. Apenas o havia transformado em uma dor silenciosa, um lamento de oportunidades perdidas. A mágoa deu lugar à empatia, o arrependimento à aceitação. Eles perceberam que ambos haviam sofrido à sua maneira, ambos haviam carregado o peso de um amor não concretizado. Em meio à troca de confissões, a faísca que sempre existiu entre eles reacendeu com uma intensidade avassaladora. Os olhares se fixaram, não mais com a formalidade profissional ou a curiosidade do reencontro, mas com a crueza de uma paixão que se recusava a morrer. As mãos de Tiago encontraram as de Daniela sobre a mesa, os dedos entrelaçando-se naturalmente, como se nunca tivessem se separado. A pele quente, a familiaridade do toque, a corrente elétrica que percorreu seus corpos. Ele se inclinou, e ela não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo, que foi a culminação de anos de espera, de silêncios, de sonhos adiados. Não era um beijo impetuoso da juventude, mas um beijo carregado de maturidade, de dor superada e de uma promessa silenciosa de futuro. As lágrimas escorriam pelos rostos de ambos, salgadas e doces, lavando as mágoas e selando a reconexão. Naquele pequeno escritório remoto no meio da noite, o destino parecia finalmente ter completado o círculo, unindo dois corações que, apesar da distância e do tempo, nunca realmente se esqueceram. O projeto ainda aguardava soluções, mas naquele momento, o mais importante havia sido resolvido. A manhã seguinte ao beijo, os encontrou em um limbo agridoce, uma mistura de incerteza e uma esperança quase palpável. O sol da alvorada filtrava-se pelas frestas das venezianas do escritório remoto, pintando o chão com listras douradas que pareciam simbolizar um novo começo. Daniela e Tiago se olhavam, os olhos marejados, mas agora com um brilho diferente, um fulgor de reconhecimento e renovação. Não havia necessidade de palavras naquele momento. O silêncio era eloquente, preenchido com a promessa de um futuro que até então parecia inatingível. Eles sabiam que a noite anterior não fora um mero arroubo de emoção, mas a culminação de uma jornada longa e sinuosa. A decisão de enfrentar o futuro juntos, tanto no projeto quanto na vida pessoal, materializou-se em um acordo tácito, selado não por um contrato, mas pela força de seus sentimentos e pela profundidade de sua conexão. A união de suas forças e talentos tornou-se a espinha dorsal para superar os desafios remanescentes do projeto social. O problema de financiamento, antes uma montanha intransponível, parecia agora um pico a ser escalado com determinação e colaboração. A falha crítica na organização logística, um emaranhado de fios soltos, começou a se desatar sob o toque conjunto de suas mentes. A redenção de um amor que parecia perdido, agora mais forte e maduro, manifestava-se em cada gesto de apoio,
em cada olhar de cumplicidade. Eles não eram mais os jovens idealistas, mas adultos experientes, cientes das complexidades da vida, mas com a mesma paixão inabalável por fazer a diferença. O reencontro não era apenas como amantes, mas como parceiros de propósito, com um entendimento mútuo que transcendia o romântico, abraçando uma visão compartilhada para a comunidade que tanto amavam. A reflexão sobre as escolhas de vida, que os haviam levado por caminhos tão divergentes, trazia uma compreensão mais profunda da teia do destino. Cada decisão, cada partida, cada desafio enfrentado sozinho, havia contribuído para moldá-los nas pessoas que eram agora e que, de alguma forma, estavam destinadas a se reencontrar. Era como se o universo tivesse orquestrado cada passo, cada tropeço, para levá-los de volta, um ao outro, ao que realmente importava. A imagem final de Tiago e Daniela, trabalhando lado a lado, dias e semanas depois, era um testemunho vivo dessa jornada. Eles estavam no centro comunitário, o mesmo lugar que havia testemunhado o início de sua conexão silenciosa anos atrás. Agora, a renovação era visível em cada canto, não apenas nas paredes recém-pintadas ou nos novos equipamentos, mas no brilho em seus olhos. Tiago explicava com entusiasmo para um grupo de jovens as novas funcionalidades do laboratório de informática que haviam implementado, enquanto Daniela, com um sorriso sereno, organizava a biblioteca, imaginando as histórias que seriam lidas e os sonhos que seriam cultivados ali. A parceria deles fluía com uma harmonia invejável, um balé de ideias e ações que transformava o ambiente ao redor. As reuniões eram produtivas, as decisões eram tomadas com um sincronismo quase telepático. E a paixão que os unia reverberava em cada membro da equipe, inspirando-os a dar o seu melhor. O projeto social, antes à beira do colapso, não apenas se recuperou, mas floresceu, tornando-se um modelo de sucesso e impacto na periferia da cidade. O amor entre Tiago e Daniela, nutrido pela paciência, pela compreensão e pela superação das adversidades, floresceu em um relacionamento sólido e inspirador. Eles construíam um futuro juntos, não só para a comunidade, mas para eles mesmos, com a certeza de que haviam encontrado no outro não apenas um amor, mas um lar, um propósito e a prova de que algumas conexões são verdadeiramente inquebráveis. A história deles era um lembrete de que, por vezes, o destino traça caminhos sinuosos, cheios de curvas inesperadas e longas separações, mas apenas para nos levar de volta ao que é essencial, ao que é verdadeiro, ao que sempre esteve lá, esperando o momento certo para florescer.